Calourada. Olá a todas e todos. Continuamos aqui. Não continuamos porra nenhuma. Vamos começar isso de novo. Vamos lá. Feito. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Cara, só um minuto que eu tenho que pegar o clima. Eu acho que eu tô meio desbundado. Vai no seu tempo. Sim. A gente tá um pouco perdido também. Eu estava fazendo um programa agora e desbundei nele, cara. Tá fazendo a comemoração do aniversário do Timothy Leary. Aí eu fui visitar umas bandas da contracultura que não se ouve comumente. Aí você fica escutando, pá, a cabeça pira. Agora, para voltar pro real, eu preciso me adaptar melhor. Lembrei. Agora lembrei. Vamos lá. Deu, agora vai. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora mais uma edição, a 7ª edição do programa Calourada. Um programa que tem como objetivo discutir temas que são do interesse das e dos estudantes da Universidade Federal, USP, Unicep, Uniara, enfim, para os estudantes, mas muito especialmente os nossos aqui da casa da UFSCar. E nós estamos aqui no estúdio com dois amigos já conhecidos, que é o Murilo e o Rafael, não é? E no programa anterior nós discutimos a respeito do Kinofórum e outros projetos, enfim, que foram desenvolvidos pelo pessoal do curso de Imagem e Som. E hoje nós vamos dialogar a respeito da Revista Universitária do Audiovisual, uma importante revista na área, não é? E que propicia aí espaço para estudantes de pós-graduação e mesmo os estudantes de graduação que pretendem desenvolver uma carreira voltada à academia. A publicação é um requisito básico para isso. Pessoas, muitíssimo grato por continuar aceitando o nosso convite para vir aqui para esse diálogo, e eu vou perguntar para vocês o seguinte: no outro programa nós discutimos mais sobre uma questão muito prática, a curadoria, a participação nos festivais, a escolha dos curta-metragens, etc. Hoje a minha pergunta é a seguinte: entre os colegas de vocês, eventualmente alguém decide se dirigir para a área acadêmica, não é? Uhum. Nesse sentido, a publicação é um dos requisitos básicos, não apenas para fortalecer o Lattes, mas se de repente o sujeito vai prestar um mestrado, o número de publicações dele vai contar na hora de conseguir uma bolsa, muito embora a nossa situação de bolsas esteja bastante anêmica no país, não é? Mas sempre é uma esperança que vale a pena manter em dia. Nesse sentido, como é que vocês veem a questão das publicações e, sobretudo, as especificidades da área de vocês? É uma pergunta bem aberta, mas é justamente para a gente começar o diálogo. Por favor. Quer falar? Pode começar. Primeiro, obrigado, Ronaldo, mais uma vez aqui. Assim, a universidade não é segredo para ninguém que o principal objetivo dela é gerar conhecimento, né? Claro. E então, por isso a pesquisa, ela vou dizer que talvez o braço principal da universidade. O que acontece é que nem você falou, com os cortes que têm acontecido nos últimos tempos, a gente tem tido uma diminuição muito grande nas bolsas e até mesmo nesse incentivo nas humanas, nas áreas por exemplo, dos cursos de artes, de música, até de letras eles estão sentindo cortes. Então, só que que nem a gente estava falando, a importância da pesquisa, ela é vital em todos esses lugares, né? E os alunos que estudam e decidem seguir uma carreira acadêmica, é muito complicado no curso da Imagem e Som, por ser um curso que, ao mesmo tempo, demanda uma carga teórica grande, né, de repertório, mas também demanda de
uma atividade prática muito forte. Claro. E é aí que a rua entrava, né? A rua sempre foi um projeto de extensão, sempre não, né? Há muitos anos, da Imagem e Som, e com bastante prestígio, chegou a ser, acho que nota B2 da Qualis, que é uma nota bem boa para uma revista universitária da graduação, né? Agora, aí aconteceram os cortes, né? E aí a gente não teve mais bolsista lá, e aí quem pegava para fazer as coisas, tipo o Rossói que trabalha aqui, tipo o Ederson que fez o site lá, e sabe, eles estão precisando de emprego, inclusive, porque a bolsa acabava e aí a pessoa que ficava, sabe, na frente da rua tinha que fazer aquilo por amor mesmo. Claro. E é um processo muito, muito trabalhoso. A gente precisa de pessoas sempre, sabe, para escrever, não só para escrever, mas para fazer para ler os textos, selecionar, fazer a própria produção, né? Organizar quando a revista vai sair, como ela vai sair, organizar todo o calendário. E é um contato que os alunos da Imagem e Som têm com a pesquisa acadêmica, sabe? Perfeito. Então, hoje um aluno da Imagem e Som, agora que a gente está voltando, né, a gente vai falar disso depois, mas, por exemplo, ano passado, quando a rua estava desativada há alguns anos já, o aluno da graduação da Imagem e Som, ele vinha e provavelmente não tinha contato com textos acadêmicos fora da aula, sabe? E qualquer interesse que ele tivesse do meio acadêmico, ele tinha que procurar por si só. Se ele quisesse procurar textos, ele tinha que fazer sozinho, assim. E a rua é um espaço ótimo para isso acontecer com os alunos da graduação, porque ao mesmo tempo que a gente entra em contato com realizadores, a gente também entra em contato com os pesquisadores do audiovisual contemporâneos, né? Muitas vezes outros graduandos fazendo iniciação científica, fazendo algum projeto. Então, assim, a importância da rua por si só, ela já tá aí, sabe? O incentivo a fazer os alunos da graduação, que muitas vezes passam e nem fazem, assim, tipo 1, 2 que continua aqui, reter esses alunos, fazer eles procurarem entrar no meio acadêmico e gerar conhecimento, assim. Não sei, é isso? Você tem mais alguma coisa a falar? É basicamente isso, né? É interessante, para quem chegou e pegou o programa já no início, a Rua é a revista universitária do audiovisual, certo? E nós estamos tratando por Rua diretamente. Tu mencionou uma coisa importante, uma função primordial da universidade é justamente a produção do conhecimento, a pesquisa, não é? A pesquisa implica realmente numa dedicação tanto de natureza teórica, que é a leitura dos clássicos de cada área, quanto pensar e atualizar esses clássicos a partir vamos dizer, do pôr a mão na massa mesmo, do ir fazer, enfim, se dedicar mesmo à produção. E um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente salientar da revista é que quando você tem uma revista e tem publicações, de repente um sujeito que está fazendo o curso de imagem e som no Rio Grande do Sul ou no Amazonas, ao ter contato com a revista, ele vai ter contato com autores que de repente teóricos que não estão sendo discutidos ou que vocês estão fazendo uma outra interpretação aqui, não é? Sim. E isso permite realmente dar não só uma atualizada, eu diria, dar um ânimo novo à produção. Uma outra coisa, quando começou a revista, como é que se desenvolveu, como surgiu o projeto, um pouquinho da história da Rua, tu poderia situar para nós, vocês poderiam nos... Você quer falar? Então, eu não conheço tanto da origem, assim, Claro. em si. Eu sei que foi um projeto que já tem acho que mais de 10 anos, né? É bem velho. E eu sei mais os motivos que fizeram ele ter esse ato, né? Porque eu acompanhei de perto todo esse trabalho que foi de retomar a revista. Atualmente eu não faço parte efetivamente da revista, faço mais parte do Cineclube que a gente está criando. Mas eu acompanhei esse processo anterior ao retorno dela, e eu acho que é um trabalho incrível assim, que o pessoal que está atualmente fazendo,
Porque é muito trabalhoso, assim. Acho que eu já fiz parte de alguns ensaios de retorno dela. E é aquilo, é um trabalho, assim, imenso. E se você não tem um apoio, assim, da universidade ou, às vezes, do próprio departamento, ele não sai. Claro, não tem como avançar. É bem complicado. A rua, ela, que nem o Rafa falou, ela começou há muito tempo atrás, com esse intuito mesmo de ser um espaço de publicação da universidade, né? No meio audiovisual, assim. A gente entrou com a rua, assim, você vê se você entrar no site da rua, a gente tem todas as edições passadas, os arquivos e tal, e você vê lá as pessoas que escreveram, que nem ver, sei lá, um mural, assim, sabe, da história da imagem e som. Porque não só os alunos que passaram por ela, mas até mesmo as tendências de cada ano, perfeito, sabe? A gente consegue ver artigos escritos por alunos sei lá, do cinema contemporâneo brasileiro, assim, enquanto as coisas estavam sendo conversadas, sabe? Então, até entrevistas com realizadores contemporâneos que estavam crescendo na época e hoje em dia já estão mais concretizados, assim. É muito interessante ver tudo isso e, inicialmente, se eu não me engano, aí eu posso também estar confundindo, mas se eu não me engano, tinha 2 bolsas no começo, então era o orientador, que eu não lembro quem foi o primeiro orientador, se eu não me engano, foi o Samuel, o Samuel Paiva, e agora é a Luciana que está orientando a gente, a Luciana Araújo. E, assim, nessa época, quando eles tinham ainda uma bolsa, eles tinham a possibilidade não só de ter alguém trabalhando com eles, mas também financiar, por exemplo, a ida dos alunos a eventos de cinema, né? Então isso é importante para a revista, por quê? Porque isso bota a gente no diálogo, que nem você falou. De vez em quando a revista ela não só é importante porque pode vir um texto, sei lá, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, da Amazônia, também. E isso a gente está se dialogando com o Brasil inteiro, mas também porque a revista bota a gente em contato com outras revistas, outros eventos. Perfeito. E até um contato direto, assim, de conversar com realizadores, de conversar com outros estudantes que estão fazendo coisas parecidas em outras universidades. Então é uma forma de integração universitária da graduação, assim, muito, muito legal. Só da gente retomar, a gente já está conversando com muitas pessoas, assim, sabe? Por e-mail. E antigamente, quando a gente tinha essa verba, era mais fácil, né? Não tinha que sair do bolso dos alunos, a gente não tinha que fazer, sei lá, rolezinho para arranjar um dinheiro para mandar pessoas para cobrir eventos, escrever textos, sabe? É um trabalho bem pesado, assim. Eu acho que ainda bem que a gente tem as pessoas que a gente tem agora. O Lucas Nunes, que está lá, a Ana Caroline, o Pedro Pimenta, todas as pessoas da 017 que estão ajudando a gente, da 018. Porque é um grupo grande de pessoas. Eu chuto, assim, que as pessoas que estão frequentando mesmo umas 10, entre 10 e 15 pessoas. E eles fazem muita coisa. Eles leem textos do Brasil inteiro, a gente pensa em pauta, a gente agora, que nem o Rafa falou, a gente iniciou agora o Cineclube, né? Que é para ser um espaço da graduação também, da gente conversar. A gente tá para lançar com uns planos de lançar o podcast também da rua, para conversar sobre os temas que a rua aborda também. Sem falar do site, né? Que foi totalmente feito pelo Ederson e é lindo e tá tudo lá e, tipo, ninguém pagou ninguém, sabe? É tudo nosso tempo porque a gente realmente acredita nisso e acho que é um negócio importante. Que bacana. Cara, eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou pensando no pessoal que nos acompanha, de repente estudante de graduação e mesmo estudante de pós-graduação, e é super importante a gente estar produzindo artigos tanto por causa da carreira, quanto para fazer alguma coisa com aquilo que você lê, estuda, pensa, enfim. Para estudantes de outras áreas, certo? Sociais, humanas, enfim, como é para publicar na rua? Eu iria te perguntar primeiro para você falar sobre a função dos alunos, as sessões que ela recebe e tal, mas eu pensei numa coisa que é do interesse, eu acho, bastante imediato de quem nos acompanha. Não é? Suponha que, sei lá,
A minha filha que faz mestrado nas ciências da saúde quer publicar um texto que tem alguma relação com o cinema, com a arte de alguma forma, tá? É possível fazer isso? Alguém Sim. de outra área? Quais são os critérios para o encaminhamento dos textos? Então, para estudantes de outra área, eu estou dizendo, sim, né? a rua, agora que a gente reformulou, a gente está com basicamente duas áreas assim da rua, que é o site e a revista mesmo. Okay. E a revista a gente está fazendo em edições semestrais, né? A gente lançou a última mês passado, quem quiser checar tá lá no Facebook da rua. E assim, o site a gente na verdade veio com um interesse de estimular a escrita criativa, que nem você falou. Não, a gente tem que estudar os teóricos e mostrar de onde a gente está vindo, o que a gente está falando, mas escrever textos também é em grande parte escrita criativa, né? Análise, botar a sua voz lá. Então, no site da rua a gente tem um jeito mais livre, assim. A gente publica tanto entrevistas, a gente vai lançar agora as entrevistas dos realizadores dos TCCs desse ano, que vão estrear no final do ano. A gente vai ter também agora a cobertura do Quinofórum, tanto do que foi aqui, quanto das itinerâncias. E também a gente está aberto para alunos que já estão escrevendo textos para fazer críticas de filmes, ensaios, comentários, assim, sabe? Cartas abertas. É um lugar que a gente tá chamando de blog da rua, que é um negócio mais livre para as pessoas poderem escrever mesmo e publicar. Lógico que a gente tem um crivo, né? Não é qualquer coisa que vai ser colocada lá, mas a gente quer mesmo estimular essa escrita. Agora, a revista, e qualquer um pode submeter qualquer coisa pra gente lá, os nossos pareceristas vão ler e a gente vai avaliar. Na seção da rua, tem o site da rua, que é Revista Universitária do Audiovisual. Eu não lembro agora se é .ufscar.br, mas se você colocar Revista Universitária do Audiovisual no Google, é o primeiro que aparece. Perfeito. E aí a gente tem a seção lá Como Escrever, que especifica tanto da revista, tanto como escrever para a revista quanto para o site. Perfeito. A revista, como ela tem umas sessões um pouco mais... como é bem mais acadêmico, né? As regras são um pouco mais rígidas. Claro. É o típico, né? A BNT, a bibliografia bem apresentada, tal. A gente pede uma formatação para a gente ter uma unidade e um padrão na hora da revista, tal. A gente pede imagens, porque a gente gosta de... Como a gente acha que a revista, Perfeito. apesar de ser uma leitura, é audiovisual, né? Então, perfeito. a gente precisa disso. Mas tá tudo lá na seção Como Escrever. A gente tem duas seções, basicamente, que é a Panorama, que essa sim é de artigos acadêmicos. A gente aceita... Muitas coisas que a gente publica é de mestrandos, mestrados, de IC, até alguns de doutores. E é mais nessa linha, assim. Então, são artigos que as pessoas da área acadêmica estão mais acostumadas a ler. A gente tem agora a seção subjetiva também, que a gente condensou outras coisas, mas que vem com artigos um pouco mais pessoais, não tão acadêmicos, sobre algum assunto do audiovisual. A gente não restringe, por exemplo, a só diálogos da área audiovisual. A gente recebeu, inclusive, muitos artigos da área da psicologia, da área das ciências sociais também, da literatura, que frequentemente comparam essas duas mídias, né? Então, assim, o diálogo a gente pretende abrir e está aberto para todo mundo que se interessa pelo audiovisual e quer discutir o audiovisual sobre qualquer viés. Lógico que a gente tem os nossos critérios lá, que está tudo bem detalhado lá no site da rua, na área de como escrever. Então, assim, é um projeto tá se encaminhando de uma forma bem legal, com a orientação da Luciana. Agora a gente está trabalhando com a pós também, e eles vão fazer o dossiê da próxima edição. Então, assim, acho que é isso. Assim. Tá bem divertido. Não sei se dá pra perceber, mas eu gosto muito da revista e eu acho um negócio muito legal. Não, é isso que faz com que as coisas deem certo, né? É o envolvimento e é realmente ter a convicção de que está fazendo algo que faz sentido dentro da área que a gente resolve discutir. Bom, eu te pergunto o seguinte, quais são a função dos estudantes lá dentro
E se, por exemplo, pensando num estudante aqui que seja de um outro curso, sei lá, das engenharias, da medicina, o que seja, e ele de repente tenha gosto pela coisa e se interessa em participar, ele pode participar em alguma função dentro da revista. Os da pós-graduação, possivelmente quem se interessa possa se habilitar a ser parecerista e depois vocês vão selecionar dentro de um número o que for do interesse. Mas um estudante, eu estou pensando, por exemplo, no de graduação. Se ele quer trabalhar com a revista Rua, o que deve ser feito? Bem, primeiro é falar com a gente pelo Facebook. Mas, assim, as nossas reuniões são abertas todas as terças-feiras, às 5 horas, lá no DAC, no Departamento de Artes. Interessante. Na sala de reuniões. Vou repetir, ó, toda terça-feira, às 5 da tarde, às 17, no DAC, há uma reunião do pessoal da revista Rua. Então, quem tem interesse já pode fazer uma primeira aproximação. E todo mundo lá sabe que é o nosso horário lá na sala de reunião. É só chegar lá, perguntar e vocês vão achar alguém. E, assim, a gente só está conseguindo fazer o que a gente consegue por causa do número de alunos que a gente tem, né? Então, a gente divide a Rua tanto nas áreas criativas, né? Então, as pessoas que vão atrás de entrevistas com realizadores, vão atrás de pessoas para escrever textos, quanto a área do site, que também é quase um outro universo parecido, só que micro, né? E tem a parte da produção da revista, que eu encabeço, que é organizar o calendário de como as coisas vão acontecer, fazer os contatos com os autores, se tiver algum evento, por exemplo, agora vai ter a sua, a Semana Universitária do Audiovisual, que vai rolar no Rio, né? Em Niterói. Niterói. Na UF. Na UF, pode crer. E as inscrições estão abertas, inclusive, gente, é super legal lá. E a gente também pretende cobrir, entrar em contato com esses outros universitários que estão lá. A gente vai mandar pessoas da Rua para Niterói, para ficar lá os dias da semana. E as pessoas vão produzir textos pra gente e escrever. Que então, legal. assim, o contato com o audiovisual, ele pode entrar na Rua de diferentes formas, né? A gente tem o Cineclube, que acontece todas as segundas-feiras também, às 3 da tarde, lá na videoteca do DAC. E eu acho que um bom início é as pessoas que quiserem colar no Cineclube ou nas reuniões, porque é onde a gente discute os filmes, onde a gente conversa. E assim, ajuda a gente sempre precisa. Tanto para fazer pauta do podcast, gravar o podcast, pensar nessas entrevistas, fazer as entrevistas e ir atrás, quanto ler os textos, selecionar eles junto com a gente. O pessoal da pós, eles trabalham na área do dossiê da revista, né? Que é um trabalho enorme, assim. Mas então eles selecionam semestralmente um tema que eles querem abordar e fazem a chamada de texto. A gente vai abrir a nossa chamada de texto, inclusive, da próxima edição. E aí eles têm o dossiê deles que entra na revista junto com os artigos das outras sessões que eu já falei. Mas assim, é só chegar lá com a gente. A gente sempre está precisando de ajuda, que as pessoas, elas também trabalham e estudam, né? Além de fazer isso. Então, a gente sempre reveza coisas a se fazer e passa para os outros. A gente tem equipes bem definidas. Então, quem quiser é só entrar e a gente continua lá. Muito bom. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quais são as outras atividades que a revista promove? O Cineclube, a possibilidade de participar das reuniões de discussão, não é? Eventos e etc. Qual é aí a quantidade de coisas que a revista está proporcionando hoje para estudantes da graduação, não só da imagem e som, mas outros que queiram se envolver? Então, a revista, por enquanto, que nem o Rafa falou, a gente saiu de um hiato muito grande, né, nos últimos tempos. Então, a revista, tanto que a nota dela na Qualis abaixou por causa disso, que a gente ficou muito tempo sem publicar, sem fazer nada, por causa desse corte de verbas. Então, por enquanto, a gente está num estágio ainda inicial da Rua. A gente lançou a primeira edição e a gente já está com o Cineclube, vai fazer um mês que ele está acontecendo, todas as segundas, lá, às 3 da tarde lá na videoteca. E aí, tirando essas duas, a gente está com esse planejamento do podcast. A gente está indo primeiro por essas 3 frentes, assim, e indo devagar por aí. Lógico que, por exemplo, a revista ela já é um mundo de coisas, né? Tem as entrevistas que a gente vai fazer, esses eventos que a gente vai cobrir.
Mas o cineclube é o lugar mais aberto, assim, que todo mundo cola, que não vem tanta gente, então é interessante da gente discutir, assim, não é tipo um mundo de gente, assim, que não dá pra falar. É uma galera interessada em filmes, geralmente vai umas 5 pessoas, 10, e a gente só conversa, assim. Mas por enquanto são essas 3 atividades principais, sendo que as ativas mesmo, por enquanto é o cineclube e a revista. Perfeito. E o podcast está em planejamento. Se houver tempo, eu queria fazer um comentário, claro. assim, meio que tocou no assunto da sua, e aí a relação entre a sua e a rua é muito mais além do que além do nome, que é parecido, né? Sim. Revista Universitária do Audiovisual, Semana Universitária do Audiovisual. Elas surgiram muito perto, assim. Aqui na Imagem Som, a sua foi uma semana de Imagem Som que se tornou mais abrangente, envolvendo outros cursos. E é engraçado como a história das duas meio que se complementa, assim, né? A sua volta agora esse ano, depois de um tempo de ato também, da gente não ter essas semanas nacionais, nós só tínhamos encontros regionais, inclusive o do ano passado foi aqui em São Carlos, o regional. E a gente volta com essa Semana Aniversária do Audiovisual nacional esse ano, mais ou menos nesse período que esse ato foi bem similar, assim. É verdade. E é muito interessante como a rua, de certo modo, auxilia a sua a registrar a sua história, porque você encontra no site da rua relatos e coberturas completas de vários desses encontros, né? E eu acho isso muito importante, porque a sua tem como objetivo articular os estudantes no nível nacional de audiovisual e criar uma federação, que seria a FENEAVE, para representar esses estudantes frente ao Estado, né? O governo, a nível nacional. Perfeito. E é importantíssimo que a gente tenha a revista trabalhando em conjunto com a semana, para que a gente tenha esses registros e que a gente consiga documentar essa história, né? Perfeito, excelente. Nesse sentido, eu acho a rua importantíssima. Claro. Bom, meninos, nós estamos encerrando a programação, não é? Ou este episódio do programa Calourada, e eu vou pedir para você repetir os contatos de site que a gente falou, para deixar registrado para o nosso ouvinte aqui antes da gente se despedir, por favor. Bora lá. Então, tem o Cineclube, quem quiser participar e propor filmes, inclusive. Para propor filmes é só contatar a gente pelo Facebook, tanto pela rua quanto pelo CAIS, que é o Centro Acadêmico da Imagem Som, que a gente está fazendo em conjunto, esse Cineclube. Então é Facebook, acho que Revista Universitária do Audiovisual, e o CAIS é /CAIS, né? E aí o site da rua é revistauniversitariadoaudiovisual.ufscar.br, só procurar no Google Rua, que é um dos primeiros que aparece. Mas chamar a gente pelo Facebook, se precisar falar com a gente também. O Rafa é o presidente do CAIS nessa gestão. Eu sou o tesoureiro, né? Você é o tesoureiro? Eu fui o presidente na sessão passada. Então ele é o tesoureiro. É o tesoureiro. É o Rafael Burger e eu, Murilo Moraes. Se quiserem falar, é só chegar pra gente, conversar e a gente faz alguma coisa acontecer. Perfeito. Meninos, muitíssimo grato pela presença de vocês. É realmente um projeto interessante. Quem quiser se voluntariar, tem aí uma boa oportunidade. Aliás, eu sou um candidato, mas a gente fala depois do programa. Eu gostaria de contribuir de alguma forma, porque eu acho que é fundamental esse tipo de iniciativa, não é? Eu encerro então aqui mais esse episódio do programa Calourada. Se você quiser assisti-lo novamente, basta digitar no teu computador www.radio.fiscar.br, entra na aba Podcasts e ali você pode acessar não somente o Calourada, mas toda a programação da rádio. Também sugiro insistentemente que baixe o nosso aplicativo, porque com o aplicativo você pode concorrer a shows, entrada em shows, ingressos no cinema, enfim, há uma série de coisas que a rádio procura. Eu concorro sempre. Concorre sempre, olha aí, ó. Já tem alguém. Nunca ganhei, mas eu continuo tentando. Alguém ganhou, mas não é você, vamos para a próxima. Não é? E é isso aí. Até a próxima edição. Um prazer estar com vocês. Um grande abraço. 95,3 FM.